Pessoal, meu nome é Renato Valença, eu trabalho há mais de 20 anos na área de tecnologia, há 10 anos na área de vendas, e esse ano eu completo 40 anos e eu resolvi me dar um presente e criar uma série de vídeos compartilhando com vocês um pouco do que eu aprendi até hoje, do que eu pude estudar, do que eu pude criar na área de vendas. Meu intuito é fazer algo simples, algo fácil de entender e de compreender, trazendo um pouco para vocês de metodologias, trazendo um pouco de conceitos relacionados à área de vendas para ajudar você a gerar mais negócio e a gerenciar o seu time de vendas. Hoje vamos falar de um tema que eu gosto muito, que é motivação e engajamento de time de vendas. Um bom time de vendas, ele precisa estar motivado, precisa estar engajado, precisa estar pilhado, precisa estar focado em atender, em atingir o resultado o tempo todo. Existem diversas formas de você fazer esse tipo de modelo de engajamento e motivação. Eu sou entusiasta de uma delas, que é gamificação. Gamificação nada mais é, de uma forma simples, do que você utilizar mecanismos de jogos para fazer com que as pessoas atinjam objetivos. Um exemplo simples de utilização de games no dia a dia. Meu filho, por exemplo. Meu filho ele tinha uma dificuldade tremenda de realizar atividades do dia a dia, básicas. Escovar os dentes, arrumar a cama, fazer o dever de casa. Então, o que a gente fez aqui em casa, eu e a minha esposa? A gente montou uma tabelinha, né, num quadro, onde a gente colocou em uma coluna as atividades, na outra coluna os dias da semana, e ele mesmo com a canetinha dele ia lá e marcava cada vez que ele realizava aquela atividade. E para cada semana em que ele finalizasse as atividades 100% concluídas, ele ganhava um prêmio. Isso é 100% gamificação, ou seja, a gente pegou uma atividade que ele precisava realizar, criou um game onde ele mesmo fazia a interação com o game e era premiado caso ele realizasse 100% daquela atividade. Então as pessoas são movidas a desafio, as pessoas são movidas a jogar, a querer mais. Então isso fez com que a criança conseguisse realizar aquelas atividades, porque ele entendia que se ele fizesse aquilo direitinho e fizesse os risquinhos da maneira que nós propusemos, ele ia ganhar os prêmios dele. Gamificação, de uma forma simples, em uma lousa utilizando um giz. Né? Quer outros exemplos? Ferramentas que a gente utiliza no dia a dia, são 100% gamificadas. Facebook, por exemplo, é uma ferramenta extremamente gamificada, por isso que todo mundo usa, por isso que é viciante. Quem é que nunca colocou uma foto no Facebook e um minuto depois olha lá para ver quantas pessoas curtiram? É 100% gamificação, as pessoas querem o quê? Empoderamento, realização, né? Então elas olham lá para ver se as pessoas estão vendo a sua foto. Então isso é uma ferramenta gamificada. O Waze, uma outra ferramenta gamificada. Acredito que a maioria de vocês já devem ter utilizado, e você imagina o seguinte: mas como é que o Waze é gamificado? Lembra que o carrinho ele ia crescendo conforme você ia utilizando? Então quem é que nunca utilizou mesmo sem colocar nenhum percurso só para ter o carrinho ficando maior e ganhando mais pontos no Waze? Isso é gamificação, faz com que as pessoas se engajem a utilizar plataformas, se engajem a realizar atividades. Por isso que a gamificação é tão utilizada para engajar pessoas a atingirem objetivos. E por que não utilizar isso então para time de vendas? Foi por isso que eu introduzi gamificação para gerenciamento e engajamento de time de vendas, porque eu entendo que é um modelo vencedor para fazer com que as pessoas foquem no atingimento das suas metas. Existem diversas formas de se criar gamificações. Quando você olha para a disciplina de gamificação, você tem que olhar para a característica das personas que você está trabalhando. A característica das personas de venda são muito focadas em reconhecimento, né? Então você tem que trabalhar com games que focam em barra de progresso, medalhas, em botões, em diferenciação, em pontos, em prêmios, em títulos, que a gente chama na disciplina de gamificação de desenvolvimento e realização, que é uma das disciplinas que podem ser aplicadas para o caso específico de equipe de vendas. Eu desenvolvi 4 games que eu vou mostrar para vocês a seguir. Legal, vamos lá agora falar sobre os nossos games. Então são 4 games.
O importante é, o primeiro passo para a gente começar a desenvolver os nossos games é a gente identificar o nosso critério mínimo de valor, ou seja, o início da nossa jornada de vendas. O que é mais importante para você no começo da sua jornada de vendas? São ligações? São visitas? É o pipeline qualificado? No meu exemplo, por exemplo, é o pipeline qualificado. Então, o importante para mim é que o vendedor me gere pipeline qualificado. Agora, tem situações, tem áreas que o mais importante é que o vendedor faça visitas, o mais importante é, num call center, por exemplo, que execute ligações. Então você tem que identificar qual é o ponto que inicia o seu negócio. E aí com isso você consegue executar o primeiro game que eu chamo de corrida maluca. Corrida maluca nada mais é do que você desenvolver um tabuleiro, onde você coloca os seus vendedores espalhados dentro desse tabuleiro como se fosse um jogo da vida, e aí você pode criar ou uma pista, ou você pode criar um circuito, aí a imaginação ela não tem limites nesse caso, você pode colocar desafios durante esse percurso para ganhar ponto, perder ponto, penalizações, pode N variáveis dentro dessa situação, e aí a cada CMV que esse vendedor obter, ou seja, se no caso for visita, então no final do período de medição ele fez 3 visitas válidas, então aquele vendedor anda 3 casinhas no tabuleiro. Ele fez 4 ligações válidas, ele anda 4 casinhas no tabuleiro. Então é assim que você vai medindo o primeiro game para medir o seu CMV. Você determina o seu critério, né, de valor mínimo, importante para o seu negócio, e você coloca os seus vendedores em um circuito e faz com que eles corram para ver quem chega antes no seu objetivo. Na sequência vem o segundo game, que esse game eu chamo de estrelas, ou destaques, como a gente preferir. Ele premia as vendas do mês. Então, quem realizou as vendas pelo critério que você determinar de vendas, né? Não necessariamente todas as vendas, elas necessariamente precisam ser premiadas. Você pode estabelecer critérios de valor, critério de margem, determinando, basicamente pelo seu negócio, né? Você quer que venda por uma margem X, acima do valor Y, aí é, de novo, o gestor que define quais são os critérios que determinarão quais são as pessoas que receberão essas estrelas mensalmente. Mas esse game, ele faz com que, além do primeiro game, que a pessoa ela faça o critério mínimo de valor, o segundo game ele vai premiar quem efetivamente conseguiu gerar as vendas no mês seguindo os critérios que foram determinados pela empresa. Aí a gente vai para o terceiro game. Quando a gente pensa em criar games, a gente tem que pensar em situações que tiram as pessoas da zona do conforto. Imagina se a gente parasse no segundo game, que é um game onde as pessoas ganham as estrelinhas por fazer a venda. Então que aí vende um mês, não vende o outro, vende outro, não vende o outro. A gente tem que pilhar o pessoal o tempo inteiro. Lembra daquela parte do engajamento? Lembra daquela parte da gamificação que faz com que a pessoa fique ligada e queira estar jogando o tempo inteiro? Aí vem a sacada de você criar mecanismos para deixar o pessoal ligado o tempo inteiro. Aí vem o terceiro game, que é o game chamado consecutividade, clube da consecutividade. Eu criei alguns clubes chamados Clube dos 3, Clube dos 6, Clube dos 9 e Clube dos 12, onde eu diferencio os vendedores baseado na consecutividade. Ou seja, se o vendedor ele vende 3 meses de forma consecutiva, ele faz parte de um clube. Se ele vende 6 meses de forma consecutiva, ele faz parte de um outro clube, 9 meses de um outro clube. E esses clubes têm prêmios, tem diferenciações, tem treinamentos, tem camisetas, tem troféus, tem coisas que fazem eles perceberem que quanto mais eu faço, eu me destaco mais do que aquele outra pessoa da equipe. E isso faz com que eles corram mais para conseguir se destacarem, se diferenciarem perante os outros membros da equipe. Eu falei no game anterior de fazer mais. Mas por que a gente não motiva as pessoas a fazerem diferente, a sair da zona de conforto? De novo, eu bato sempre na mesma tecla. Game é para a gente utilizar
para engajar, para tirar as pessoas do mesmo, para tirar as pessoas daquele dia a dia, né? Vamos utilizar realmente para que a gente consiga motivar os nossos times. E aí eu criei um outro game chamado Novos Caminhos, que eu premio as pessoas que fazem diferente, aquelas pessoas que não fazem o que está no dia a dia delas. Ou seja, eu premio pessoas que abrem novos logos, pessoas que criam ofertas diferentes, pessoas que aderem a campanhas que o marketing fez para vender produtos específicos. Então vocês imaginam o seguinte, por exemplo, um farmer que está cuidando dentro de uma conta específica, se ele abre uma nova conta, não era o dia a dia dele, né? Então, por que não premiá-lo? Porque ele teve um novo caminho, ele abriu algo diferente. Então é importante mostrar para essas pessoas que a gente valoriza também com que elas criem coisas que vão trazer perpetuidade, que vão trazer um maior valor agregado para nossas companhias. Então por isso que eu criei o game chamado Novos Caminhos, para também valorizar e premiar as pessoas que fazem esse tipo de atividade. E aí vem o game bônus, o extra, né? Eu falei dos 4 games já, e a gente tem um final que consolida toda essa brincadeira, que eu chamo de cofrinho. Todo vendedor tem uma meta, seja ela de signing, seja ela de receita, seja ela de faturamento, tem que ter uma meta, tem que ter um objetivo, né? A gente traça no começo do ano um objetivo, esse vendedor trabalha o ano inteiro para atingir no final do ano dele a sua meta. Então a gente mede mensalmente quanto desse objetivo foi cumprido para que ele consiga aí sim ter a sua premiação baseada em quantas moedas ele joga dentro do seu cofre, que é, no final do dia, a sua meta financeira. Muito bacana. Fizemos os 4 games, consolidamos a meta financeira em um outro game chamado cofre, e agora, como é que a gente sabe quem ganhou, né? É aí onde eu criei um outro conceito para consolidar toda essa brincadeira e finalizar sabendo quem foi o nosso grande vendedor. Vendedor e vencedor, né? Não podemos esquecer disso. Legal. Então, vamos dividir primeiro em 2 passos importantes. O primeiro passo é você definir quais serão as suas reuniões, os seus rituais. Eu gosto de trabalhar com sprints mensais. Então, mensalmente eu meço todos os games, eu reúno os vendedores, eu faço premiações de cada game. É óbvio que essas premiações não precisam ficar preocupado tanto com budget, dar coisas enormes, etc. Pode ser qualquer tipo de brinde de marketing. O importante é você deixar o pessoal ligado e deixar esse negócio vivo, não deixar para longos períodos de medição, para o pessoal entender que realmente aquilo faz sentido e que é constante, que está todo mundo medindo e está todo mundo vendo, é algo gostoso, é algo visual e as coisas vão acontecendo. O segundo ponto importante é escolher um tema. O tema é importante, vocês vão perceber um pouco nos exemplos que eu mostrei durante os games, que ele está até parametrizado com a cara de umas pranchas, né, que está meio com a cara do Havaí, porque foi o tema que eu escolhi para o último game. Eu gosto de tema de viagem, então eu gosto de escolher alguma viagem, escolher alguma cidade e parametrizar o framework que eu desenvolvi para que ele fique com essa cara e aí sempre dê esse tom para que a pessoa entenda que no final ela vai ganhar uma viagem para essa cidade que foi escolhida ou ela vai ganhar algum prêmio relacionado a esse tipo de tema que foi decidido. Então esses 2 pontos são importantíssimos para que a gente tenha sucesso no engajamento das pessoas. E o período de medição final do game, 12 meses, que é o jogo, né? É a compilação de todos os desafios aí dos 4 games mais o cofre. E como é que a gente mede tudo isso? A gente mede utilizando o que eu chamo de IVV, que é o Índice de Velocidade do Vendedor. Por que velocidade? Eu não gosto muito da palavra produtividade. Eu acho que a palavra produtividade, ela leva a pessoa a achar que está sendo monitorada, a achar que está sendo penalizada de alguma forma. Então eu acredito que a palavra velocidade, ela deixa o assunto mais suave, mais light, mais
gostoso, e gamificação tem que ser isso, gamificação tem que ser algo gostoso, tem que ser algo suave, tem que ser algo prazeroso, as pessoas precisam participar. Não adianta você querer fazer algo pesado, algo que o pessoal não vai querer fazer, porque senão você não vai conseguir engajamento. Então, precisa suavizar. Então, por isso que eu busquei a palavra velocidade. O intuito é fazer com que as pessoas cheguem mais rápido, sejam mais velozes, façam de forma mais objetiva, por isso da palavra velocidade. Como é feito? Eu pego todos os games, eu crio uma balança onde eu peso os games por característica, porque uma das grandes perguntas, e a experiência e o tempo traz pra gente isso, são as diferenças entre as atividades que eles executam no dia a dia. Então a maioria das empresas tem uma divisão de hunter e farmer, né? Então aquela pessoa que cuida de conta base, aquela pessoa que corre atrás de abrir o mercado. Então como é que você coloca essas pessoas na mesma balança? Porque um farmer, ele tem mais facilidade para criar pipeline, um hunter tem mais facilidade de abrir novos negócios em outros clientes, porque esse é o foco dele no dia a dia. Agora, se você cria um game único, como é que você faz para conseguir fazer com que essas pessoas estejam na mesma balança e que elas achem que essa premiação é justa, que é o mais importante, a justiça, né? Então aí você usa os critérios de ponderação, coloca esses games em uma matriz, pondera os games e gera um IVV único para que todos os vendedores enxerguem isso e consigam saber que todos eles estão na mesma balança e sendo pesados da mesma forma, para que cheguem no final do exercício de medição, que no caso que eu estou propondo são 12 meses, eles estejam todos alinhados, sendo medidos pela mesma régua, tá bom? Com isso, gente, a gente consegue motivar as pessoas, a gente consegue engajar, a gente consegue tirar o pessoal da zona de conforto, a gente consegue fazer coisas assim que é incrível no dia a dia. Realmente o pessoal adere, gosta de brincar e mais do que isso, né, atinge os números financeiros, que é por isso que a gente cria isso, né? Não é para ficar brincando, é para no final do dia conseguir fazer com que a empresa bata a meta, os gestores batam a meta e que os vendedores também façam as suas metas e os seus objetivos. Outra pergunta que o pessoal me faz muito também é o quanto custa fazer esse tipo de coisa. Se é caro, se precisa investir em frameworks absurdos. É óbvio que existem ferramentas para você automatizar a gamificação, existem equipes focadas e disciplinas para você montar esse tipo de coisa, mas assim, é possível, 100% possível começar de uma forma mais tranquila, começar de uma forma mais barata, com um custo bem mais enxuto. Tudo vai da sua imaginação, tudo vai de quem vai estar te apoiando a desenvolver esses games e fazer todo esse apoio de execução do dia a dia, tá bom? Eu quis começar a minha sequência de vídeos por gamificação, porque a gente está no começo do ano, eu acredito que está todo mundo focado em engajar suas equipes e motivar os seus times para que eles atinjam as metas desse ano. Eu acho que nada mais interessante do que começar diferente, que começar pensando em uma forma de fazer com que todo mundo atinja os seus objetivos. Eu estou à disposição, o meu LinkedIn está no final aqui do vídeo, então quem quiser bater um papo, falar sobre motivação, engajamento, sobre vendas, eu vou lançar outros vídeos também falando sobre outros temas. Eu gosto muito dessa disciplina e fico à disposição de todo mundo, da comunidade aí dos vendedores. Eu também sou um vendedor e quero muito fazer parte e bater papo cada vez mais sobre esse tipo de assunto. Um grande abraço, um beijo a todos, até mais.